Pergunta sobre saúde mental com Bruno Branquinho. O universo cinematográfico da Marvel vai expandir com heróis LGBT? Por que a televisão brasileira ainda dá espaço para discursos e apresentadores abertamente LGBTfóbicos? Tá começando agora o Jornal Dentro do Meio. Oi, eu sou Renan Oliveira, hoje é o último dia do mês de junho e como você já deve estar acostumado por aqui, todos os meses a gente tem o Jornal Dentro do Meio, no último dia do mês, com algumas informações mais focadas em entretenimento. Antes da gente começar a falar sobre o que eu dei a introdução aqui na escalada, eu queria pedir para você não se esquecer de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda muito o canal. Ultrapassamos a linha de 300 inscritos e a nossa meta é chegar aí ainda até o final do ano pelo menos a 500. Também vou pedir para você não sair daqui sem dar uma olhada na descrição do vídeo, que é onde a gente deixa o link para o nosso cartaz, que você vai conseguir entender como apoiar melhor tanto o nosso canal como o nosso site independente, onde a gente publica notícias todos os dias, ou quase todos os dias. E sem muita enrolação, vamos começar a nossa edição aqui com o Bruno Branquinho, que estava sumido, mas voltou aqui para responder algumas das perguntas dos nossos telespectadores. E aí, galera do Dentro do Meio, tudo bem? Começa agora o quadro mais legal desse Jornal do Dentro do Meio, que é Respondendo Perguntas de Saúde Mental com Bruno Branquinho. Bom, vocês mandaram perguntas pra gente, a gente selecionou 2 perguntas e vamos lá. Primeira pergunta de hoje. Antidepressivo vicia? O que vocês acham? Bom, gente, a resposta é não. Antidepressivo não vicia, tá bom? O que acontece é que quando a gente vai fazer o uso dos antidepressivos, na grande maior parte dos casos, o tratamento vai ser a longo prazo. Então a gente vai usar por volta de 1 ano de antidepressivo antes da gente começar a retirar a medicação, tá bom? Na grande maior parte dos casos que a gente trata com antidepressivo, a gente vai conseguir retirar a medicação, tá? Se o tratamento for correto. E em poucos casos, uma pequena porcentagem dos casos, a gente vai precisar mantê-lo por mais tempo ou até pela vida inteira. Mas mesmo nesses casos, não quer dizer que o paciente esteja viciado. Quer dizer só que o caso dele é mais grave, por isso ele precisa usar essas medicações por mais tempo ou até pela vida inteira. Tá bom? Segunda pergunta enviada por vocês. Meu pai muda de humor de uma hora para outra. Ele é bipolar? Não sei, cara seguidora, mas essa é uma dúvida muito frequente e eu quis falar dela aqui, porque assim, gente, não é porque uma pessoa fica irritada de uma hora para outra, ou porque ela de manhã tá bem, à noite tá mal, que ela é bipolar, tá bom? O transtorno bipolar é um transtorno mental, né, que alterna fases mais longas, normalmente, de depressão, né, tristeza, choro, desânimo, alteração de sono, alteração de apetite, etc., com as fases de mania ou hipomania, né, que são fases mais ligadas mais para o polo da euforia. Então, muito feliz, muito animada, muito energética, sem dormir, né, produtivo, enfim, às vezes hipersexualizada e inadequada. Essas fases normalmente são bem marcadas, não são no mesmo dia, tá? Às vezes essas fases duram semanas, meses, tá bom? Então não é porque uma pessoa fica trocando de humor durante o dia que ela é bipolar. Às vezes ela só acordou de mau humor e tá mais feliz depois de um tempinho. Beleza? Obrigado e bem-vindo de volta, Branquinho. E agora vamos falar um pouquinho sobre o universo cinematográfico da Marvel? A gente tem visto cada vez mais representatividade, por assim dizer, no universo dos cinemas, desde que incluíram ali o universo do Pantera Negra, que é focada completamente na cultura negra. Mas quando o assunto é representatividade LGBT, de identidade de gênero e orientação sexual, a Marvel ainda patina. Com a chegada e oficialização da identidade de gênero e da orientação sexual do Loki, a promessa é que isso vá mudando um pouquinho. Quem fala mais sobre isso é o Neto, do canal Mil Páginas. Oi, gente, eu sou o Neto, do canal Mil Páginas, e o mês de junho ele foi interessante com relação a notícias, principalmente porque a gente vem acompanhando nas últimas edições toda a movimentação que a DC e a Marvel fizeram para lançar quadrinhos especiais no mês do orgulho, também alguns autores e algumas editoras de livros mais tradicionais no Brasil que também focaram em algum tipo de modo de viabilizar a produção de literatura LGBTQIA+.
E uma das coisas que mais movimentaram a conversa em torno de quadrinhos e de representatividade LGBT é a série do Loki, que está rolando nesse momento no Disney Plus. E aí começa-se muito uma indagação sobre como a Marvel e, obviamente, como a DC, elas vão tratar essa representação nas suas obras audiovisuais, né? No cinema, nas séries, que são obras voltadas para uma massa de pessoas muito maior. Então a gente já espera que eles tenham uma menor capacidade de movimentação desses temas e até mesmo um receio de abordar esses temas de maneira mais incisiva. Na própria série do Loki mesmo, a gente teve uma imagem que rodou o Twitter, virou notícia, que foi numa imagem promocional, aonde foi na ficha de cadastro do Loki, onde estava lá informando que ele seria gênero fluido. Algo que o Loki já é há muitos anos nos quadrinhos. A forma dele, masculina, feminina, ele brinca muito com essas questões nos quadrinhos dele. Mas na série, na hora que chega na série, isso não se mostra de maneira clara, isso não é representada de maneira clara. Então fica-se muito aquele diálogo de, ok, a Marvel ela tem coragem até o passo 2. Uma outra questão foi que, canonicamente, no terceiro episódio, o personagem deixa em aberto, ele não fala em momento nenhum que sim, nem que não, quando ele está conversando com a sua contraparte de outra linha temporal, a Lady Locke, que ele seria bissexual ou pansexual, dependendo da interpretação. E mais uma vez, a Marvel, obviamente, quando você faz uma leitura crítica da série, ela claramente está afirmando que o personagem ele tem uma orientação sexual que não a heteronormativa. Mas a Marvel não coloca um diálogo claro falando sim, tanto faz pra mim, ou sim, eu sou bissexual, ou sim, eu sou pansexual. É algo que a Marvel não fez na série. E isso deixa a gente muito receoso por conta dos próximos passos da Marvel, né? A Marvel ela tá entrando aí na quarta fase do seu MCU. As séries elas compõem, né, esses momentos de ligação entre o MCU, as fases do MCU, e existe uma questão muito de que a Marvel falta coragem a ela de abordar esses temas mais diretamente. A gente teve até a situação que o ator que faz o Soldado Invernal veio a público numa entrevista dizer que gente, não adianta vocês ficarem shippando eu com o Falcão, não tem nada a ver. Nós vemos essa situação apenas como os dois brothers que somos, um ajudando o outro, lidando com o luto. Então, até mesmo os próprios atores, eles meio que vão contra essas movimentações do público, assim. E na quarta fase a gente tem alguns personagens que são canonicamente LGBT. A gente tem o filho da Wanda, o Icano, né, que ele é canonicamente um personagem gay. Então tem também essa questão de, será que em algum momento a Marvel vai ter a coragem necessária para poder desenvolver isso, seja nos filmes ou mesmo na série, de uma maneira mais direta e não apenas como talvez ele seja porque ele deu um sorrisinho e balançou a cabeça, que foi o que aconteceu no Loki. E aí o Renan me perguntou uma vez de quais são os personagens que podem vir nessa quarta fase que são LGBTQIA+, e a minha resposta para ele e para todos vocês é: temos que aguardar o universo dos X-Men entrarem no MCU para poder a gente ter uma gama maior de personagens, né? Nos X-Men tem uma boa parte dos heróis lá que são pertencentes à comunidade. E eu acho que se a gente for pensar em heróis dos Vingadores que possam vir a fazer parte da comunidade, isso ser de alguma maneira abordada nos filmes, seria o personagem do Hércules, propriamente dito, que é canonicamente um personagem bissexual, integra os Vingadores e diversos outros grupos na história da Marvel. Então tem essa questão de, para onde será que vamos? A minha resposta é, talvez apenas quando a gente vê uma maior gama de heróis, a gente consiga ter a Marvel tendo um
pouco mais de coragem ao abordar a sexualidade dos seus personagens e não apenas como um sorrisinho e um balançar de cabeça durante a série. Por outro lado, a própria DC tem as suas séries na CW, que é uma outra emissora que produz já de Arrow, Flash e diversas outras séries. As séries da DC que a gente conhece, que os fãs, vamos ser sinceros, já não gostam tanto assim, elas têm mais representatividade clara. A gente tem personagens que são bissexuais, a gente tem personagens que são homens gays, a gente tem personagens trans. Então existe uma maior diversidade apresentada nas séries da DC de uma maneira muito mais clara, de uma maneira muito mais direta, algo que a gente não tem visto ocorrer nas séries da Marvel. Bom, então é isso, vou ficando por aqui porque eu já falei demais. Um grande beijo e tchau, tchau. Obrigado, Neto. E só complementando o que o Neto disse nesse vídeo, a representatividade ela tá bem ruim, mas talvez ela chegue antes do que a gente espera. Além do Loki, que confirmou na série de uma maneira meio capenga que ele é uma pessoa bissexual, além do gênero fluido, que foi confirmado nos relatórios da série, estão previstos para chegar mais 3 personagens LGBTs nessa fase 4 da Marvel nos filmes. A gente não sabe como isso vai ser tratado ainda, mas a gente já sabe quem serão esses personagens. A Valkyria, que apareceu no segundo ou no terceiro filme de Thor. A Valkyria, que apareceu no terceiro filme de Thor, tem tudo para ganhar um interesse amoroso. Segundo o Kevin Feige, ela vai atrás da sua rainha, já que agora ela que é o rei de Asgard. Nesse sentido, a Marvel também tem feito uma publicidade bem grande em torno do filme dos Eternos, que vai ter um herói abertamente gay, casado e com filho. E num dos filmes mais esperados dessa fase, que é o Multiverso da Loucura do Doutor Estranho, a gente tem pistas de que talvez a gente conheça a América Chaves, que é uma mulher lésbica. Ela é filha de 2 mulheres, parece que no planeta dela só tem mulheres. Eu juro que eu volto a tratar desse assunto melhor com o Neto, que entende melhor desse assunto de quadrinhos e pode explicar pra gente como funciona cada personagem. Mas a promessa é que a gente vai ter um pouquinho mais de representatividade na próxima fase da Marvel. O que a gente espera é que a galera não volte atrás, como voltou em Pantera Negra, onde a Okoye era pra ser uma mulher abertamente bissexual e cortaram isso do roteiro de última hora. E a gente também espera que isso ganhe mais tempo de tela, né? Não seja algo de 30 segundos, como foi em Loki, que ele olha e fala: talvez eu tenha tido relacionamento com alguns homens também. Fica aí no ar, não vou confirmar nem que sim nem que não. A gente espera que isso seja um pouco levado mais a sério, essa representatividade. E aproveitando que a gente está falando mais desse universo de televisão, vamos chamar um especialista para continuar debatendo o assunto. Fábio Garcia, do Coisas de TV, vai explicar pra gente por que alguns apresentadores insistem em discursos LGBTfóbicos na TV aberta. 2021, gente, não faz mais sentido isso. Oi, eu sou o Fábio, sou do canal Coisas de TV e tô aqui para falar um pouco sobre algo que aconteceu no mundo da televisão referente ao nosso universo LGBTQIA+. Esse é o mês do orgulho, isso quer dizer que a gente teve muita celebração e respeito na televisão, certo? Errado, isso não aconteceu, a gente não tem nem vacina que dirá respeito. O que aconteceu foi que 2 pessoas em especial na televisão usaram o espaço para soltar seus preconceitos e serem bem inadequados para o perfil da televisão. Primeiro começou com Patrícia Bravanel, que ela estava repercutindo a notícia que a Rafa Kalimann e o Caio Castro postaram um vídeo de um pastor. E na hora de argumentar sobre isso, a Patrícia fez um desfile de preconceitos, zombou da sigla LGBTQIA+, ela falava LGBT, X, Y, como se estivesse debochando pelo fato de ser a sigla que envolve várias letras. E falou aquelas coisas bestas de sempre, de as crianças, o que as pessoas, temos que discordar das coisas. Um erro sem limites. E também, nesse mês, teve o depoimento de Siqueira Júnior, do apresentador do Alerta Geral, Alerta Nacional no caso, da Rede TV, que após aquela propaganda do Burger King, em que falava sobre crianças, falando sobre a questão de casais homoafetivos, ele foi, no seu programa, falar que aquilo era um absurdo, associou a pedofilia ao caso, uma coisa que não tem nada a ver, e falou um monte de besteira em seu programa. Várias pessoas já se posicionaram contra o Siqueira Júnior, posicionaram-se também contra a Patrícia Bravanel. No caso da Patrícia Bravanel foi até interessante, porque teve uma declaração do Thiago Abravanel, que vem a ser seu sobrinho, meio que indo contra o que a tia falou. E aí a grande pergunta que fica é: por que temos pessoas tão preconceituosas com espaço na televisão?
Essa é uma pergunta muito complexa de se fazer, mas nesses dois casos em especial, a gente tem meio que uma resposta do motivo disso. No caso do Siqueira Júnior, ele é um apresentador de um programa tipo Cidade Alerta, que é bem apelativo, bem sensacionalista. É uma cruza do que tinha de pior do Ratinho com o que tem de pior do Bate, da Record e etc. E aí ele ganhou muito espaço na Rede TV, ele mostra bastante crimes, ele vem lá da região do Amazonas, que é uma região conhecida por ter uma cobertura policial bem problemática. E no caso do Siqueira, ele é considerado uma figura bem popular, que atrai anunciantes, e ele atraiu muitos anúncios do governo. O governo pagou dinheiro para que o Siqueira, em seu programa, pudesse esclarecer coisas sobre o auxílio emergencial ou sobre outras campanhas que estavam acontecendo. Ele ganhou uma quantidade generosa de dinheiro com isso e também ele tem a simpatia do presidente Jair Bolsonaro, que já foi várias vezes ao programa participar de entrevistas ou conversas, sem qualquer tipo de formalidade. Tinha até pessoas da equipe do Siqueira lá que vestiam uma máscara de cavalo e interagiam com o presidente. Até aí. Então, essa proximidade, não só do apresentador, como os dos diretores da Rede TV com o governo do Bolsonaro, justificam, por exemplo, essa série de ataques às minorias. E no caso da Patrícia Bravanel, é exatamente a mesma coisa. O SBT é uma emissora muito alinhada a todos os governos, sempre foi muito alinhada, tanto governo de direita, esquerda, não fazia distinção, sempre era muito alinhado, mas no caso do Bolsonaro ele está especialmente alinhado. O Silvio Santos parece que está sempre tentando emplacar a questão do presidente, e não podemos nos esquecer que Patrícia Bravanel é casada com Fábio Farias, que vem a ser um ministro das telecomunicações do governo Bolsonaro. Ou seja, ela está completamente alinhada ali com os ideais do governo, a emissora já autoriza isso, ela é filha do dono, e com isso essas pessoas vão tendo o destaque para falar esses absurdos em rede nacional. Quando que isso vai parar? Infelizmente não sabemos. A televisão brasileira tem muitas figuras conservadoras que falam na televisão, e eu acho que o que a gente pode falar é que, felizmente, elas não contam com tanta audiência assim. Tem, por exemplo, o Lacombe da Rede TV, que consegue poucas frações de audiência. O caso do Siqueira Júnior, ele está longe de fazer o sucesso de um Cidade Alerta ou de um programa do Datena. E a Patrícia Bravanel, o programa dela está todo dia mudando de horário porque o Silvio Santos está insatisfeito com a audiência que tem. Ou seja, ao menos isso é um pequeno alívio. Infelizmente, essas pessoas ainda vão ficar falando e a gente vai ter que tentar esclarecer isso para a maior quantidade de pessoas possíveis. Então é isso, muito obrigado, continue acompanhando aqui o Dentro do Meio e se puder falar no Coisas de TV, que tem bastante vídeo sobre televisão que eu faço com minha amiga Larissa. Então até mais e tchau! Obrigado, Fábio. E complementando também o que o Fábio Garcia acabou de falar, eu tenho novidades para você que acompanha o Dentro do Meio e tá acompanhando esse caso do insuportável do Siqueira Júnior, para dizer o mínimo. Depois da fala absurda dele de chamar pessoas LGBTs de raça desgraçada, ele tá perdendo monetização. Pelo menos 4 marcas disseram que não vão mais investir no apresentador, dizendo explicitamente que a razão de estar abandonando esse barco é o fato do discurso LGBTfóbico desse senhor. Quem acompanha as notícias, especialmente pelo Dentro do Meio, sabe que não é a primeira vez que ele faz esse tipo de discurso, e inclusive ele já foi condenado a pagar uma indenização para Viviane Belloni, que ficou conhecida como a trans crucificada da parada. Infelizmente a gente não acredita que isso seja o suficiente para barrar esses discursos LGBTfóbicos desse senhor, afinal de contas ele recebe investimentos direto do governo Bolsonaro no programa dele, ele e outros apresentadores, como o Ratinho do SBT e coisa do tipo. Inclusive, por falar em SBT, a gente acredita que a única razão do governo federal não ter investido diretamente no programa da Patrícia Bravanel é o fato, como o Fábio citou, dela ser casada com o ministro da comunicação e isso gerar aí um pouquinho mais de pressão sobre o governo. A questão é que a pressão dessas marcas que decidiram abandonar o Siqueira depois do discurso LGBTfóbico precisa ser visto de maneira positiva, já que essas pessoas não são mais incentivadas a deixar explícita esse pensamento, não vou nem dizer conservador, vou dizer preconceituoso mesmo, né? A gente sempre ouviu que quem não lacra não lucra, mas parece que quem não tá lucrando são outras pessoas, né? E por hoje é isso, não se esqueça de comentar, compartilhar esse vídeo pra gente alcançar cada vez mais pessoas, aquele esqueminha que eu disse no começo do vídeo, e dar uma passada também na descrição do vídeo pra entender como você pode apoiar o dentrodomeio.com.br. Eu te vejo no próximo mês. Ah, e feliz mês do orgulho!